indiciado não é culpado. É isso mesmo, Josias? Para o Lula é isso, né? Agora, há aí um paradoxo, porque na terça-feira o Lula autorizou a demissão do Neri Geller de uma secretaria do Ministério da Agricultura por suspeita de irregularidade no leilão para importação de arroz. E quando anunciou o afastamento desse secretário, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, disse que o governo não tem compromisso com o erro. Aí vem o Lula, nessa quinta-feira, e pisca para essa contradição. E perguntaram a ele lá sobre a ruína ética do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, e ele vem com essas declarações, né? Preciso que as pessoas provem que são inocentes, ele tem o direito de provar que é inocente. É, Então, é claro que o ministro tem o direito de provar que é inocente, mas ele que faça isso nos tribunais, não sentado numa poltrona de ministro ali nas cercanias de um cofre, né? Nenhum espelho, Fabiola, reflete melhor a imagem de um governante do que as suas contradições. O Nery Geller foi mandado para o olho da rua 48 horas antes de a Polícia Federal formalizar a abertura de um inquérito. Só na quinta-feira, aliás, na quarta, antes que o Lula viajasse lá para Genebra, a polícia abriu um inquérito para apurar lá o caso do arroz. E o Juscelino permanece no cargo 24 horas depois de ter sido indiciado pela Polícia Federal por corrupção. Então, depois de avalizar a demissão do Nery Geller, o Lula se compadece do Juscelino. Aí vem com essa história de que o fato de o ministro ter sido indiciado não significa que ele cometeu um erro. Primeiro, não foi erro, é crime, né? Então, num inquérito policial, todo mundo é inocente até prova em contrário, mas no governo, a presunção da inocência, ela deveria ser vista como uma garantia constitucional móvel. O Lula se revelou um presidente precário quando ele nomeou um ministro suspeito. Ele foi temerário quando ele manteve esse ministro no cargo, mesmo depois de ter sido aberta contra ele uma investigação formal da polícia. E agora, cada segundo de sobrevida que o Lula concede ao Juscelino Filho, que já é um indiciado, é ultrajante, sobretudo para o contribuinte, que não quer ver um suspeito ali na vizinhança do cofre. Então, o que vai dizer o Lula quando chegar a fase da denúncia, quando chegar a ação penal no Supremo? Então, na justiça, Fabiola, a inocência é presumida até que chegue o trânsito em julgado do processo, mas na administração pública, certas biografias recomendam a presunção da culpa. Então, é bom que o presidente se apresse, porque ele apenas reforça o desgaste para si mesmo quando mantém um ministro como esse, o Juscelino, no cargo. Sakamoto, da última vez, né, que Lula foi um pouco pressionado, até com as primeiras denúncias que chegaram do Juscelino, o Lula foi um pouco nessa linha, né? Ele tem o direito de se defender. Qual é a diferença daquele momento para esse, né, com esse indiciamento agora da Polícia Federal? Essa fala de Lula, ela abre um caminho para que ele permaneça no cargo? Abre. Na verdade, é o seguinte, Fabiola, não mudou nada daquele momento até agora por conta de duas palavrinhas, União Brasil. O Lula não está defendendo o Juscelino. Pode até gostar do Juscelino, pessoalmente, cachaçinha, churrasquinho, amizade, Igreja do Torto, sabe? Pode considerar ele uma pessoa legal, em espaços festivos, etc. Mas não é os belos olhos ou as belas crinas dos cavalos, dos aras de Juscelino, que, na verdade, são que atraem o Lula. O Lula está preocupado com o apoio da União Brasil. Não é o único ministro da esplanada dos ministérios que tem esse partido, não é o único ministro que faz parte do Centrão, né? Mas Lula precisa do apoio do Centrão para continuar na cadeira. O Lula tem os partidos que elegeram Lula têm uma minoria de votos,
às vezes tem voto suficiente para segurar uma emenda constitucional, mas às vezes nem isso, para barrar uma emenda constitucional, mas às vezes nem isso. Então, o que acontece é que, na prática, esse pessoal todo tá preocupado com a governabilidade. E aí, esta palavra é aquela palavra que sistematicamente a gente vê a ética, o bom senso, né, as boas práticas, os princípios da administração pública indo para o ralo, né, em qualquer governo. Então, o que acontece? O Lula precisa do apoio do União Brasil. Só que o mais interessante dessa história, e aí ele vai mantendo o Juscelino. Ele só sai se o Juscelino, se o União Brasil quiser. Com a substituição da Daniela Carneiro pelo Celso Sabino, que eram do mesmo partido, do União Brasil, o Lula, que tinha se comprometido com o Vaguinho, com a Daniela, esposa dele, né, lá em Belford Roxo, segurou quanto deu, mas trocou. Por quê? Porque o União Brasil assim queria, né? E aí foi, né? Só que o que acontece é o seguinte: se você for pegar as votações, o União Brasil, assim como outros partidos do Centrão, ele não entrega para o Lula aquilo que ele precisa. Inclusive, durante muito tempo, ele entregava menos do que os republicanos, que na época nem tinha ainda cadeira na esplanada. Mas o que acontece é que o União Brasil é um partido rachado, vem da fusão do PSL com o DEM, tem muita gente oposicionista lá dentro, depende sempre de você olhar onde o partido, da onde é o deputado, da onde é o senador do partido, da onde é o vereador do partido, para tentar entender se ele é pró ou contra o governo. O fato é que o União Brasil não tem entregue nem os votos que o Lula precisa para não passar uma vergonha no Congresso Nacional. Um exemplo claro disso é a questão do veto das saidinhas. A gente sabe que é uma questão polêmica, a gente sabe que muitos deputados ficaram com medo de votar contra, Berlinda, tema quente, mas mesmo assim, se for pegar a quantidade, na Câmara foram 54 votos contra o veto do Lula e só um a favor, ironicamente, da Daniela Carneiro, que foi a ministra demitida. E no Senado, 6 votos contra e nenhum a favor. Então, o que acontece? Na prática, o Lula ficou com um ministro que é um boletim de ocorrência ambulante, né? Ganhou do União Brasil um boletim de ocorrência ambulante, mas não ganhou do União Brasil a quantidade de votos, pelo menos não precisa nem ter todos, porque ninguém espera que o Kim Kataguiri vote com o Lula, mas pelo menos uma quantidade mínima. Não ganhou, né? Ele ganha quando o projeto interessar ao próprio União Brasil, como projetos, por exemplo, ligados à economia, reforma tributária. Aí está com o governo, né? Agora, projetos que são mais quentes, que ligados a costumes e comportamentos, União, boa parte fecha com o Centrão, né? Olha para o termômetro da população e fecha com o Centrão. Mas Lula precisa do União, né? Para continuar na cadeira, inclusive assim como precisa de outros partidos do Centrão. Então, enquanto União Brasil quiser Juscelino, União Brasil terá Juscelino. E Lula deve ficar com o Juscelino. Então, na sua análise, não há necessidade de afastá-lo? É que não é uma questão de ser necessidade ou não. Necessidade ele não era nem ter indicado, Fabiola. A questão do Juscelino era a pessoa nem ter indicado. Se a gente for pegar a ficha corrida do Juscelino, ela é longa. Lá naquele momento, lá atrás, né? Qualquer pangaré sabia que ele ia ficar insustentável, né? Ele escondeu milhões de reais em cavalos na sua declaração eleitoral. Ele mandou asfaltar a estrada que cortava o próprio Aras com grana do orçamento secreto. Ele estava usando avião da FAB para visitar leilão de cavalo. Ele estava empregando assessora, irmã do sócio do Aras, da família. E isso antes das denúncias relacionadas à corrupção na Codevasf. Então, muito antes. Então, o que acontece? Já se sabia. A questão, na verdade, ela não é. O que está sendo discutido aqui não é ética, não é princípio de administração pública. Na cabeça do Lula é governabilidade. Vamos